prazer e um privilégio voltar aqui ao campus da Unesp em Rio Claro. Eu vim para cá, eu vou contar, convidado pelo professor Mauro Galetti, nos idos de 2002, ele já tinha me convencido a vir, e eu vim com a Bolsa Jovem Pesquisador da FAPESP. E esse campus em especial, eu tenho um carinho muito grande, porque foi uma parte importante da minha carreira. Hoje já conversei com a professora Lohance, a gente está combinando de repente, trazer também um material para aportar à coleção didática biológica, que infelizmente acabou sendo perdida em parte. E como eu trabalho no Instituto de Oceanografia, a gente tem estrutura e possibilidade de alimentar e fomentar uma parte dessa coleção. Então a gente vai começar a combinar as formas de fazer isso. Para hoje eu separei esse tema, cetáceos como modelos para estudos ecológicos, porque são modelos muito difíceis de se trabalhar e de difícil acesso. Então, eu queria mostrar uma apresentação em que eu vou dividir basicamente em 3 partes. Uma delas relacionadas ao uso deles como modelos, por que eles são bons modelos para desenvolver estudos ecológicos. Eu vou fazer essa ponte com a questão das mudanças climáticas, porque eu também estou aqui em função da honra, do convite, do privilégio de fazer parte do CBioclima, o CEPID da FAPESP, e também vou mostrar, então, como a gente acaba usando os cetáceos como ótimos indicadores para avaliar mudanças climáticas globais. E a parte final, em que eu vou trazer um pouco do contexto sobre a utilização desses modelos, eu poderia trazer exemplos de uma infinidade de artigos científicos de literatura em língua inglesa feitas pelos países de primeiro mundo. Mas eu estou trazendo especialmente algo feito por um brasileiro aqui no Brasil. Para a gente ver que a gente consegue fazer, a gente tem condições de fazer e de ampliar o que a gente faz. Como foi apresentado, eu, aos 17 anos, saí de casa, a Unesp está na minha vida. Espero que esteja para sempre. Eu acabei indo para a zootecnia, porque eu passei por um processo de desorientação vocacional na minha escola. Eu queria estudar baleia e golfinho, e um dia teve uma palestra de zootecnia e falaram, pode ir lá fazer zootecnia que você vai estudar baleia e golfinho. E aí, quando eu cheguei na Unesp, lá em Botucatu, era um tal de criação de gado para matar e vender a carne, e eu não via baleia e golfinho em nenhuma das aulas. E aí, 17 anos, não tinha noção. Fiz amizades incríveis com o pessoal da biologia, entendi o que era o curso da biologia e decidi que era aquele. Prestei biologia na USP, fiz biologia na USP. Mestrado em ecologia com baleias e golfinhos encontrados mortos no litoral sul paulista, eu vou falar um pouquinho disso adiante. Doutorado com estrutura social de boto cinza, que é a espécie mais comum da costa brasileira, de cetáceo. Orientado, e muito bem orientado pelo Mauro, no meio do meu doutorado, a gente se encontrou na Ilha do Cardoso, viagem de campo, que é um dos momentos mais agradáveis das disciplinas do curso de ecologia, proferi uma palestra, ali a gente cultivou uma amizade e eu recebi essa orientação de pedir uma bolsa de jovem pesquisador para a FAPESP para vir para esse campus, e foram os melhores 4 anos da minha vida profissional disparado. E depois do Jovem Pesquisador, eu prestei concurso no Oceanográfico da USP, uma vaga muito rara de se abrir no país, uma vaga de especialista em mamíferos marinhos. Foi uma pressão dos alunos de graduação, porque os concursos eles mudavam entre bentos, plâncton e nécton. Bentos, plâncton e nécton, e não mudavam. E aí os alunos se organizaram para pedir um especialista em mamíferos marinhos, e eu sou muito grato aos alunos de graduação, e por isso eu me empenho 3 vezes mais do que eu deveria me empenhar por eles. Participei do Programa Antártico Brasileiro por 10 anos, entre 98 e 2008. Eu vou falar sobre a questão de navegar impreciso, navegar não é tão preciso assim, e a questão de navegar é muito importante para quem estuda cetáceos, está na veia dessas pessoas, e eu acabei voltando desde 2023, eu vou mostrar para vocês com navios de turismo de exploração para a Antártica, para fazer pesquisa nesses navios. Eu destaco essas instituições estaduais, porque no final dessa apresentação eu vou falar um pouco sobre os livros que eu tenho produzido de livre acesso. Eu trouxe alguns aqui que serão doadas para a biblioteca desse campus. Eu
Estou fazendo a impressão desses livros com orçamento próprio para doar para universidades públicas do país. Mas são livros em língua portuguesa com as nossas fotografias, com as nossas espécies e com a nossa ciência. Então, o material é difícil de se encontrar. Eu vou mostrar a página web, eles são de livre acesso. E eu espero que todas as bibliotecas aqui da Unesp, Unicamp e USP tenham pelo menos 2 exemplares desses livros. Eu vou começar, então, compartilhando com vocês por que a gente pode usar os cetáceos como modelos ecológicos para estudos ecológicos e também como é que os cetáceos eles vão responder às mudanças climáticas globais, que é uma temática que vem crescendo para todos os modelos que estão sendo utilizados como indicadores desse fenômeno. Antes de falar um pouco sobre os cetáceos, a gente tem que entender de onde eles vieram para a gente compreender com o que a gente está lidando. E essa é uma ilustração muito bacana que mostra os seus ancestrais e os primeiros cetáceos até chegar nas formas de vida atuais. E essa é uma história evolutiva ímpar que começou com esse ancestral, o Indorheios. O Indorheios, vocês estão vendo aqui um formato quadrúpede, narina na ponta do focinho, pelos ao longo do corpo, cauda alongada, vivia em ambiente terrestre, mas começou a visitar um ambiente aquático de águas rasas, águas doces ou salobras, para fugir de predador e talvez capturar alguma outra presa nessas águas rasas. Isso foi há cerca de 57, 55 milhões de anos atrás. Então, o Indorheios é o ancestral dos cetáceos atuais. Eu vou voltar a mencionar essa questão de 4 pares de patas, que é muito importante para a gente entender a ligação dos cetáceos atuais. Esse é o primeiro golfinho que apareceu no planeta. Mas ninguém falou, ai, fofinho, que bonitinho. Isso é um golfinho. O primeiro golfinho que apareceu no planeta foi o Paquicetus. Paquicetus, como seu ancestral, 2 pares de patas, narina na ponta do focinho, pelos ao longo do corpo e cauda alongada. Hábito semi-aquático. E o Paquicetus, ele tem aqui nos membros posteriores o que a ciência chama de tarso paraxônico. Um tarso é uma estrutura anatômica que você traça um plano de simetria, você tem 2 imagens iguais, especulares, que os Artiodactyla têm. Todos os Artiodactyla têm. E a ciência evolutiva mostrou que cetáceos nada mais são do que uma subordem de Artiodactyla. Então a gente tem Artiodactyla, todos eles têm tarso paraxônico, mas os cetáceos modernos tiveram uma perda secundária dos membros posteriores. Então por isso que a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar essa ligação. Mas essa ligação existe por sinapomorfia de algumas estruturas cranianas. E o que aconteceu foi uma história evolutiva belíssima, que levou todos esses cetáceos aqui, esses primeiros golfinhos, todos com dentes na boca para apreensão de alimento, pelos no corpo, a começarem a mudar a sua estrutura morfológica para se adaptarem a um novo meio. Um meio aquático onde eles poderiam explorar um pouco mais. E aí a tendência foi a redução dos membros anteriores e formação de nadadeiras peitorais, redução dos membros posteriores até o desaparecimento deles, a transformação dessa cauda numa nadadeira caudal com 2 lobos para natação. E todos esses aqui, que são bastante estranhos, são chamados de arqueocetos, são cetáceos arcaicos, são os antigos. E aí, logo depois, quase no finalzinho do Eoceno, os basilossauros são muito mais parecidos com cetáceos modernos, têm muito mais características parecidas, e o Basilosaurus, ele originou os 2 grupos, as 2 infraordens atuais e modernas, os odontocetos e os misticetos. A gente tem odontocetos e misticetos extintos e a gente tem os modernos. Pelo nome, cetáceos com dentes, cetáceos com barbatanas. Esse miste vem de mustache, mustache significando bigode, que era a forma com que os cientistas do passado enxergavam as placas de barbatanas na boca dos misticetos, como se fosse um bigode na boca. Então ficaram os cetáceos com bigode, os misticetos. Esses são os 2 grupos modernos que a gente tem por aí, que a gente vai usar como modelos para estudos ecológicos. Nesse momento aqui do planeta Terra, o final do Eoceno e durante o Oligoceno, a gente teve a segunda grande radiação dos cetáceos. A primeira foi quando os arqueocetos descobriram a água
e começaram a invadir o ambiente aquático. A segunda grande radiação foi quando a gente teve gradiente de temperatura entre os polos e os trópicos. A corrente circumpolar antártica surgiu, gerando águas altamente produtivas, itens alimentares distribuídos em manchas enormes ao longo de uma faixa gigantesca de oceano. Se a gente olha essa ilustração, a gente tem muito mais porção de oceano do que continente no hemisfério sul do que no hemisfério norte, que também co-ocorreu a evolução dos cetáceos ali, mas aqui foi um campo extraordinariamente produtivo para essa evolução. Tanto que as águas polares e subpolares ao redor da Antártica se tornaram, no começo do século passado, o maior celeiro de caça-baleia da história da humanidade. Então, os países do hemisfério norte extinguiram ou extraíram baleias daqueles estoques populacionais. Quando eles descobriram que lá estava acabando, eles descobriram esse celeiro de baleias aqui no hemisfério sul e também levaram algumas espécies quase à extinção. Esse cenário ele é muito importante para a gente ter dois processos extraordinários na vida evolutiva de misticetos e odontocetos. Os misticetos trocaram dentes. A gente tem misticetos por causa de sinapomofias cranianas com dentes, que já estão extintos, mas os misticetos modernos, todos eles têm barbatanas na boca para prender alimento. São estruturas formadas por queratina, o mesmo material das nossas unhas, apenas na maxila dos dois lados da boca, que serve para filtrar alimento. Pode variar entre 10, 15 centímetros até 4,5 metros de comprimento na baleia da Groenlândia. E os maiores mamíferos do planeta, eles se alimentam dos menores organismos. São constituintes do zooplâncton, o krill, que não é zooplâncton, e pequenos peixes. E aconteceu com os odontocetos, eles mantiveram os dentes dos arqueocetos, mas eles desenvolveram no Oligoceno o processo de ecolocalização, o processo de se orientar por som, enviar ondas e receber ondas. Não que os misticetos não usem sons, e eu vou falar sobre isso, que também é muito importante para usar esses animais como modelos de estudos ecológicos. Mas os odontocetos, eles têm essa vantagem que os capacita a capturar presas com outras estratégias quando comparadas aos misticetos. A gente está falando de biodiversidade e mudanças climáticas. Eu acabei escolhendo modelos de estudos que me trazem uma diversidade biológica relativamente, quer dizer, muito pequena. São só 94 espécies. Eu interajo bastante com os pesquisadores que trabalham com aves, milhares de espécies. Tem um colega meu no oceanográfico que trabalha com peixes, 30 mil espécies. Os cetáceos estão aqui, todas as 94 espécies viventes estão aqui. Então, o cenário parece que é palpável, parece que eu consigo ver todos. Se de repente eu viajar por esse planeta, talvez eu consiga ver todos esses organismos que estão aí. De cara, a gente vai perceber que tem dois grupos distintos. A gente tem, no lado esquerdo, de quem está assistindo, vendo a tela, os misticetos, os grandes cetáceos, as baleias com barbatanas, e do lado direito, os odontocetos, os cetáceos com dentes. De cara, a gente vê uma diferença morfológica muito grande entre essas duas infraordens. Os misticetos têm, em média, na idade adulta, 16 metros de comprimento. Os odontocetos, em média, na idade adulta, têm 4 metros de comprimento. São 4 vezes a diferença de porte. E aí, o processo evolutivo dessas duas linhagens fez com que os misticetos, na sua grande totalidade, desenvolvessem processos migratórios, se tornassem o que o linguajar técnico chama de capital breeders. Eles estão se alimentando numa área do planeta que tem alta produtividade biológica durante alguns meses do ano e vão se reproduzir em outra área do planeta onde há segurança para o nascimento da cria em relação à temperatura da água e à redução de predadores. E os odontocetos são chamados de income breeders. Eles têm áreas de distribuição, áreas de uso um pouco relativamente menores, e eles nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem na mesma área praticamente. Como eu mencionei aqui, são placas de barbatanas para filtrar alimento. A baleia da Groenlândia, que está aqui embaixo, ela tem 4,5 metros de tamanho de placa de barbatana. As placas de barbatanas foram usadas pela indústria da caça para confecção de espartilhos, para moldar os corpos femininos e guarda-chuva. Mas as baleias foram caçadas principalmente por causa da gordura. A gordura era um
um combustível importante para embarcações, para iluminação de residências e para aquecimento de residências. Quando a gente olha aqui os odontocetos, a gente percebe 79 espécies e talvez ao longo do processo evolutivo a ecolocalização que permitiu essa expansão em termos de diversidade biológica. O que acontece em termos de terminologias, que eu estou tentando efetuar um ajuste e a nossa querida e amada língua portuguesa vai ser a primeira, comparado com várias outras línguas, que vai facilitar o nosso entendimento sobre baleias e golfinhos, é que o porte fez com que a gente começasse a chamar alguns odontocetos de porte relativamente grande de baleias. Porque tudo que é grande a gente chama de baleia. E o golfinho é pequenininho, a gente relaciona golfinho com o prefixo lá, o inho, é fofinho, é pequenininho. Então a gente acaba achando que é tudo pequenininho. E quando a gente vê o cachalote, a nossa tendência na língua portuguesa é chamar de baleia cachalote. Mas as terminologias baleia e golfinho separam desde a época da caça. Os caçadores não eram professores de Harvard nem de Stanford. Eles eram pessoas que o único ofício da vida que eles tinham por morar perto do mar era: vou me inscrever para caçar baleia porque é o emprego que eu posso ter. Então eles usaram nomenclaturas próprias para separar o que era um monstro marinho, que é a origem da palavra cetáceo. Cetus significa monstro marinho, pelo medo que essas pessoas tinham desses animais pelo porte, comparado com o ser humano. Então o whale vem de monstro marinho, de animal muito grande. E o dolphin é uma referência a ventre, início da vida, que era como as pessoas enxergavam os pequenos golfinhos. E aí, na língua portuguesa e na língua inglesa também, sperm whale é o cachalote. Sperm whale seria a baleia com um reservatório de esperma na cabeça. Ela pensa em sexo 24 horas por dia, só podia ser isso. Mas, na verdade, ela tem, na região da cabeça, uma estrutura chamada de espermacete, que era uma estrutura extraordinariamente importante para o comércio de velas, pelas suas características. A orca era chamada pelos caçadores de caçadora de baleias, e ficou killer whale como caçadoras de baleias. Mas o termo assassino, ele tem origem etimológica relacionada a um ser humano tirando a vida de outro. Ele é completamente enraizado na espécie humana. E aí a gente tem sempre esse problema de tratar a orca como baleia assassina, e aí na língua portuguesa, se a gente chama de orca, ninguém vai cometer esse deslize. E aqui tem um grupo de 24 espécies que elas só ocorrem para fora da quebra da plataforma continental, em águas profundas. Em língua inglesa são chamadas de beaked whales. Em língua portuguesa, as baleias bicudas. Elas não têm bico, porque quem tem bico é a ave. Essa estrutura da maxila da mandíbula a gente chama tecnicamente de rostro. E não são baleias, porque baleias têm barbatanas. Esses animais têm dentes. Então, o adequado seria chamá-los de golfinhos de rosto longo, a orca de orca, o cachalote de cachalote, e não de baleia cachalote. Para a língua inglesa e com a etimologia, os livros que eu estou produzindo, eu fiz uma proposta que ela cai como uma luva, ela fica muito clara e ela facilita o aprendizado sobre esses organismos. Quem usa a língua inglesa, depois que se vire, depois que ajuste o que acabaram fazendo de confusão. Para nós, vai ser muito mais prático e claro. Então, vai ser muito importante que a gente, a partir de agora, entenda que quando eu falar de baleias, eu vou falar só desses organismos, só 15 espécies, e quando eu falar de golfinhos, eu estou falando de toda essa turma, incluindo cachalotes, orcas, os golfinhos de rosto longo também, que é uma diversidade muito maior. E a gente tem possibilidades de estudar todos esses aqui no Atlântico Sul, ou na Península Antártica, ou globalmente, porque um dos pontos-chave da evolução dos cetáceos foi que eles ocupam os 71% de oceanos, de área de oceano do planeta. Eles têm distribuição cosmopolita. Então a gente vai encontrar cetáceos em todos os oceanos do planeta, e eles são tão enxeridos que eles foram ocupar mais 5 bacias de água doce também. Eles quiserem invadir um pouquinho mais dos continentes na América do Sul e da Ásia. Então a gente pode utilizar bastante esses animais como modelos de estudos de ecologia. Aqui tem várias características principais que fizeram com que eles se adaptassem ao meio aquático. Primeiro item aqui, blubber, é um termo técnico em inglês para tratar da camada que envolve internamente o corpo dos cetáceos. Eu vou mostrar uma foto adiante para vocês terem uma ideia. É a camada de gordura. Tem 3 funções. Questão da prova, questão 8 da prova. As funções do blubber: isolamento térmico, auxílio na flutuabilidade e reserva de energia. Então, todo alimento vai para a manutenção desses corpos
Cetáceos precisam se mover integralmente ao longo de praticamente as 24 horas por dia. Eles são endotérmicos. Eles não podem parar. Se eles pararem por mais de 15, 20 minutos, eles vão ter uma perda muito rápida de calor no meio. Então, eles têm que se mover sempre. E o fato de se mover sempre faz com que eles acabem necessitando ingerir alimento quase que constantemente. Eu mencionei que os misticetos vão passar uma época do ano se alimentando, 3 a 4 meses se alimentando. Fisiologia do momento, estão em águas frias, tem que se aquecer, e constituem a camada de gordura. A camada de gordura da baleia da Groenlândia chega a 50 centímetros de espessura. Das baleias, em geral, chega a cerca de 30 centímetros de espessura, que é a reserva que elas vão usar para migrar para as áreas subtropicais e tropicais. Dependendo da reserva, o metabolismo de blubber, ou de camada de gordura, gera água, um dos produtos do metabolismo. Então, a gente tem aqui blubber, movimentação constante, o porte, 1,2 metros até 32,9 metros, o maior registro de baleia azul até hoje. Eles têm adaptações morfofisiológicas incríveis, um pedúnculo caudal muito forte que, se a gente colocar o nosso maior representante para a piscina, para a natação, César Cielo, e botar um golfinho do lado, César Cielo vai dar 5 braçadas, o golfinho vai dar 2 batidas de caudal, o golfinho já vai estar virando a piscina do outro lado e já voltando. Então, são incomparáveis em termos de eficiência de utilização da sua morfologia para o meio aquático. E isso numa história evolutiva relativamente curta, de alguns milhões, poucos milhões de anos. Tem excelência ao mergulho, golfinhos de rostro longo têm registros de mergulhos a mais de 2.000 metros de profundidade em mais de 2 horas. O maior registro é do golfinho de rostro longo de Cuvier, que desceu a 3.559 metros de profundidade. Ficou 2 horas e 30 minutos, mas ele estava fugindo de exercícios militares da Marinha Americana com o uso de sonares que a frequência acaba afetando e estourando a bula timpânica dos animais. Então ele deve ter fugido, ele estava com um tag, fugido desses sons, e quando os sons deixaram de ser uma ameaça, ele subiu, e a informação do tag gerada foi essa, da possibilidade deles descerem em águas tão profundas. Misticetos e odontocetos usam som para comunicação e para lidarem com o meio. Para nós cientistas, eles fazem de formas extraordinárias. Os misticetos, eles usam preferencialmente sons de baixa frequência. Sons de baixa frequência, às vezes audíveis ao ser humano, às vezes não audíveis. Quando eles usam sons de baixa frequência, eles estão se comunicando, às vezes, em alguns milhares de quilômetros de distância. O som de baixa frequência ele é muito conservativo. E os misticetos, eles podem mergulhar a cerca de 200, 300 metros, emitir esses sons, e esses sons viajarem numa camada chamada sulfar, que pode se deslocar também, as propriedades são mantidas praticamente iguais, a milhares de quilômetros. Então, os misticetos desenvolveram uma técnica de uso do som diferenciada em relação aos odontocetos. Os odontocetos vão usar sons de alta frequência. A propriedade dos sons de alta frequência é que ele não é tão conservativo, mas ele é muito eficiente em detalhes. Então, ele pode provavelmente transformar a interpretação de um som que reverbera de um peixe, de uma presa, em imagem. Então, ele vai trazer a qualidade do curto espaço, de curto espaço para esses organismos para captura de presa ou interação social. E é o que eles usam para ecolocalização também. Então, o som acaba sendo uma ferramenta para a gente trabalhar com esses animais como modelos. Tem a questão da migração dos misticetos que eu falei, e os odontocetos. Os misticetos, quando migram, eles não migram todos juntos, talvez uma resposta até para os anos de caça. Eles migram separadamente, estão em comunicação pelo som, e a área de uso deles, ou a área de domiciliar, ou a área de distribuição, a gente tem que contar sempre a zona de reprodução, a zona de alimentação e todo o caminho entre ambas. Os odontocetos, como eu mencionei, áreas de vida menores, e eles usam muito o som para gerar estruturas sociais muito complexas, muito complexas. Tem um colega meu que trabalha há 38 anos em Shark Bay, na Austrália, e ele tem um livro que ele publicou há uns 4 anos chamado A Política dos Golfinhos de Shark Bay. Eles negociam postos, negociam as alianças, quem entra na aliança, quem não entra, para perpetuação daquela estrutura social que é formada por alianças de machos, e a estrutura reprodutiva é muito diferente de outras sociedades de cetáceos.
Então tem esses lados que são bastante interessantes nos cetáceos. Em relação aos serviços ecossistêmicos prestados pelos cetáceos, do começo desse século para cá, como vários outros modelos nas ciências, os cetáceos começaram a ser utilizados como referências para avaliação dos seus serviços ecossistêmicos. Por que eles são importantes? Aquela resposta de serem fofinhos, bonitinhos e carismáticos não cola mais, não cola nas sociedades dos dias atuais. Então, um grupo de cientistas, geralmente liderados pelo Jim Estes, que é foi um ecólogo de primeira monta, eles começaram a trabalhar com o final dessa história. Já que a gente está num período de mudanças climáticas globais, vamos tentar investigar quais são os principais serviços ecossistêmicos relacionados ao carbono, ao sequestro de carbono. E aí, do começo desse século para cá, vários artigos como esses que vocês estão vendo aqui à direita do slide, e o livro, editado e coordenado pelo Jim Estes, que está à esquerda, eles trataram bastante desses serviços ecossistêmicos. Aqui tem uma síntese, essa é uma das ilustrações de um dos meus livros, que mostra uma síntese dos principais serviços ecossistêmicos prestados pelos cetáceos. Não só a questão de ingestão de carbono e acúmulo de carbono de outros organismos, porque geralmente os cetáceos eles têm diversos itens alimentares, eles trabalham também como mantenedores da diversidade biológica de todas as espécies que eles estão se alimentando, mas eles também fazem com que a água circule bastante, eles têm que se movimentar bastante, então eles estão fazendo mistura de água, principalmente as águas superficiais, porque como eles têm pulmões e são escravos da superfície da água para respirar, eles têm que estar sempre perto da superfície da água, onde está o fitoplâncton, que produz pelo menos 50% do oxigênio que a gente respira, em 71% da área superficial do planeta Terra. Em relação ao carbono, a gente está falando de 1,2 metros de comprimento até 32 metros de comprimento, corpos robustos. Os corpos dos cetáceos são compostos por carbono, então estão armazenando carbono durante toda a vida. A gente está vendo aqui, nessa ilustração, o transporte vertical de nutrientes. Quando os cetáceos mergulham numa área de alimentação, as baleias jubarte, por exemplo, nessa ilustração, mergulha a 50, 60, 80 metros para capturar o crio acumulado em águas mais profundas, ela está tirando nutrientes dessas águas mais profundas, a fisiologia é focada só para o mergulho, ela não processa esses itens alimentares durante o descenso e a ascensão às águas superficiais, e quando elas estão nas águas superficiais é o momento que elas defecam. Então elas estão trazendo nutrientes das águas profundas para as águas superficiais e oferecendo ao fitoplâncton. E além disso, as fezes de baleias têm alta concentração de ferro. O ferro acaba sendo bastante importante para a fotossíntese. Então aqui a gente está falando de transporte vertical de nutrientes, não só dos misticetos nessas áreas de reprodução de alimentação, mas os otocetos fazem muito. Eu vou mostrar no finalzinho da apresentação a toninha, uma espécie aqui da região costeira do Brasil, Uruguai e Argentina. Ela mergulha até uns 20 metros de profundidade, 30 metros de profundidade, e por causa da fisiologia do mergulho, ela só vai defecar nas águas superficiais. Então ela está transferindo nutrientes do fundo, ela se alimenta de peixes demersais e lulas para a superfície. Então todos os cetáceos fazem isso. Mas os misticetos migradores, eles fazem transporte horizontal de nutrientes. Quando eles passam 3 a 4 meses nas águas polares e subpolares do hemisfério norte e do sul, eles estão acumulando nutrientes. Quando eles vêm visitar a costa do Brasil, por exemplo, visitam baleias francas, visitam o sul de Santa Catarina, baleias jubarte chegam à cadeia Vitória Trindade, eles processam a gordura, eles não se alimentam aqui, e no que processam a gordura, geram água, sobrevivem com isso, mas defecam aqui. Eles vêm para a costa brasileira para defecar. Então eles vêm trazer nutrientes para a costa brasileira. A gente chama essas águas da costa brasileira de águas oligotróficas, dependendo das áreas, principalmente aquelas que a gente não tem ressurgência, o fenômeno de ressurgência, elas são oligotróficas. Então eles estão trazendo nutrientes de altíssimas latitudes para as latitudes mais baixas. Então um transporte que está sendo feito de graça para as regiões tropicais e subtropicais. Quando eles morrem, eles viram sumidouro de carbono lá no mar profundo, além de sustentarem vidas de uma infinidade de invertebrados marinhos. E também são ilhas de expansão espacial de várias espécies. São stepping stones para várias espécies se expandirem nas bacias oceânicas.
Então a gente tem aqui uma síntese desses serviços ecossistêmicos que já tem um corpo melhor para a gente justificar a importância e a necessidade de investigar e de investir em conservação de cetáceos, muito melhor do que dizer que eles são fofinhos e são charmosos. Eles mantêm a diversidade biológica, geralmente eles são encontrados em topos de teias alimentares. A gente tem aqui na direita um gráfico, uma ilustração do porte das presas, saindo de milímetros as presas para os misticetos, até cerca de 12 metros de comprimento aqui nos cachalotes, as lulas do gênero Arquiteutis, e as orcas chegam a predar baleias azuis de até 30 metros de comprimento. Então, o leque de itens alimentares varia bastante e a tendência de todas as espécies de cetáceos é terem uma variedade, um cardápio muito amplo de itens alimentares. Então, com isso, eles acabam mantendo a diversidade biológica. Estão em praticamente 71% da superfície do planeta e em 5 bacias de água doce, América do Sul e Ásia. Então, tem uma distribuição interessante também no nosso planeta. Aqui está uma foto de um golfinho piloto capturado nas Ilhas Faroe. Todo ano tem uma captura de golfinhos piloto nas Ilhas Faroe, eles são trazidos, é uma tradição cultural, são trazidos para a costa, é uma celebração, se alimentam da carne, vendem a carne, e alguns cientistas coletam alguns dados ali e fazem investigação com eles. Mas aqui é mais para mostrar para vocês a camada de gordura desse exemplar, e mostrar essa musculatura, a concentração de mioglobina é altíssima. A carne de cetáceos é um vermelho bastante acentuado, e essa carne tem uma concentração muito alta de mioglobina porque eles gerenciam o oxigênio diferente de nós humanos. Eles precisam de oxigênio no músculo para descer a altas profundidades. Eles não vão precisar respirar. Então, o músculo abastecido é importante para eles, é o suficiente para poder ficar 1 hora, 1h30, 2 horas embaixo d'água. Essa camada de gordura, ela tem algumas características. Como eles são topos de teia alimentar, toda a contaminação química por orgânicos persistentes acumula nos topos de teia alimentar. E esses compostos, eles têm afinidade por gordura. Então, eu posso usar todo e qualquer cetáceo, se eu tiver possibilidade de coletar biópsias, com uma balestra você coleta biópsias, você coleta amostra de pele e de gordura, depois pega o dardo na água e pode fazer estudos não só de genômica, mas você pode avaliar não só o grau de contaminação, os níveis de contaminação, mas recentemente você pode analisar também os níveis de estresse desses animais pelos hormônios na camada de gordura. Então você consegue utilizar os cetáceos como sentinelas do estado de saúde dos oceanos também. Então são ótimos bioindicadores. Resumidamente, por que usar os cetáceos para estudos ecológicos? Os serviços ecossistêmicos que a gente viu resumidamente, topos de teias alimentares, manutenção de diversidade biológica, estão em praticamente todas as bacias oceânicas, então, de polo a polo, trópicos, subtrópicos, a gente pode fazer estudos com eles, e são ótimos sentinelas do estado de saúde dos oceanos. E, na verdade, ter noção do estado de saúde dos oceanos é importante para a espécie humana, porque esse 71% de área do planeta a gente também usufrui. A gente compartilha, a gente coexiste. E uma parte da população humana ingere proteína animal oriunda do oceano. Entender um pouquinho como os cetáceos respondem em relação às mudanças climáticas também começou de uns tempos para cá. Do começo desse século para cá, vários trabalhos científicos avaliando os efeitos potenciais das mudanças climáticas dos cetáceos. Aqui tem uma síntese bem resumida sobre o degelo tornando a água salgada mais doce, o degelo mexendo na temperatura da água, mexendo no padrão de circulação de águas, o degelo e as mudanças climáticas relacionadas a eventos extremos, eu vou comentar daqui a pouco sobre os eventos extremos, a acidificação dos oceanos e tudo isso ligado à perda e degradação de habitat. Para cetáceos a gente tem que entender e compreender o máximo possível a perda e degradação de habitat, eu vou mostrar alguns exemplos. Além disso, tem vários outros fatores de impacto gerados pela espécie humana, alguns deles destacados aqui. Poluição química e sonora. Eu falei que os cetáceos evoluíram bastante com a utilização do som em ambiente aquático. O som se propaga na água 5 vezes mais rápido do que no ar. Então, para eles é muito importante para a comunicação, para a captura de presa, para a orientação, só que cada vez mais a espécie humana polui os oceanos com aumento de ruído. E capturas acidentais e sobrepesca. Sobrepesca e capturas acidentais
afeta as suas presas. Coincidentemente, as suas presas principais, cefalópodes e peixes, são itens consumidos e pescados pelos humanos também. Afeta não só o zooplâncton, item alimentar de várias espécies de cetáceos, principalmente misticetos, mas afeta a saúde de fitoplâncton também, que é a base da teia alimentar. Então, essa conexão faz com que a gente compreenda que ela não tem como ser quebrada. E a gente pode utilizar os cetáceos aqui para tentar extrair algumas informações importantes do estado de ameaça para esse grupo de organismos que é gerado pelas mudanças climáticas globais. Tem um exemplo clássico agora da literatura recente, relacionado aos padrões de distribuição da baleia da Groenlândia e à interferência das orcas. Ao longo da evolução, o Ártico se manteve congelado, bonitinho, bem organizado, bem estruturado, suas teias alimentares bem organizadas, e com as mudanças climáticas globais, o Ártico começou a degelar. Durante décadas, a Comissão Baleeira Internacional começou a trabalhar com os povos inuits, com os povos tradicionais, sobre a ingestão de proteína animal para evitar o escorbuto. Então, foram décadas de acordo para que esses povos caçassem pelo menos 10 indivíduos adultos, não podem ser fêmeas, para evitar doenças. Então, isso foram acordos assinados e trabalhados entre ciência e povos tradicionais, que deu bastante certo. Só que agora não dá mais certo, porque as baleias da Groenlândia não estão mais na área que esses povos primitivos caçavam elas. Elas mudaram os padrões de distribuição. Quando degelou o Ártico, as orcas expandiram a área de distribuição delas, porque elas não iam para as áreas preferidas pela baleia da Groenlândia. O nome da baleia da Groenlândia em inglês é Bowhead Whale. Ela usa essa estrutura da cabeça para destruir a placa de gelo para poder respirar. Então ela se desloca embaixo da camada de gelo por muitas distâncias, por altas distâncias. Quando ela precisa respirar, ela só quebra o gelo. E ela não tem nadadeira dorsal. Vocês percebem que ela não tem nadadeira dorsal. A orca não invadia essa área como predador voraz, porque a nadadeira dorsal impossibilitaria ela disso e ela não tem capacidade de quebrar o gelo. Então ela sempre ficou isolada espacialmente das baleias da Groenlândia por causa da sua morfologia e por não quebrar as camadas de gelo. E agora abriu-se o terreno para as orcas irem com tudo para cima das baleias da Groenlândia, que estão procurando áreas de gelo e estão mudando o seu padrão de distribuição. E com a mudança de padrão de distribuição, a Comissão Baleeira está estudando uma outra forma desses povos tradicionais terem acesso à carne, à proteína animal. Então, a gente tem um exemplo clássico aqui que mostra bastante esse exemplo das influências do clima nos padrões de distribuição ou no uso de área de cetáceos. À esquerda aqui dessa imagem, a gente tem um mapa do planeta Terra mostrando as principais áreas onde já foram observados impactos das mudanças climáticas globais nos padrões de distribuição ou na dieta ou na teia alimentar onde cetáceos se encontram. Se a gente passar aqui a linha do Equador, a gente tem quase a totalidade dos estudos efetuados no hemisfério norte. Os estudos efetuados no hemisfério sul muitas vezes são em águas polares e subpolares desses países que têm bastante recurso para fazer esses estudos. Então a gente precisa investir muito mais nesses estudos onde nós estamos. E esses animais, essas espécies são ótimas para desenvolver esses estudos, ótimos modelos. A gente tem aqui os misticetos e a concentração de estudos, o número de estudos efetuados. Cetoteridae dessa família, o xizinho, não tem estudos. E eu fiz uma seta aqui para Pontoporidae, que é a toninha. 0 estudos sobre mudanças climáticas e padrão de distribuição ou sobrevivência. Eu daqui a pouco vou falar sobre ela. Uma tabelinha que essa publicação de 2021 trouxe sobre os efeitos em padrões de distribuição, em teia trófica, em alteração de itens alimentares e assim por diante, quando os cientistas conseguiram avaliar esses impactos. Então a gente precisa fazer essa mesma lição de casa nos países tropicais e subtropicais com os cetáceos. O exemplo mais clássico, não sei se vocês acompanharam há 3 anos, a gente teve botos vermelhos na Amazônia sendo cozinhados na sua própria camada de gordura. A gente teve um ano de evento climático extremo na Amazônia, alta evaporação de água, a coluna d'água reduziu bastante. Quando a coluna d'água reduz bastante, os botos vermelhos não têm condição de águas mais profundas refrescar o corpo, então a coluna d'água ficou curta, o sol incidindo sem parar, e eles foram cozinhados na própria camada de gordura. Foram praticamente 275 mortes de animais que foram cozinhados na própria camada de gordura.
A evolução levou ínia, esses botos vermelhos, a habitar um ambiente que tinha 19, 20, 30 metros de profundidade, e para esfriar o corpo, os cetáceos, geralmente, quando precisam, eles mergulham só um pouquinho, porque as camadas mais profundas, elas são bastante frias. Então, esse é o exemplo que mais chama a atenção de nós, brasileiros, porque aconteceu aqui, em Terra Brasilis. É o exemplo que está mais próximo ao nosso alcance. Mas a gente não precisa esperar baleias e golfinhos na costa brasileira cozinharem para a gente fazer alguma coisa. A gente pode antecipar esses passos. A ideia, então, é a gente pensar em como a gente vai avaliar como as mudanças climáticas vão afetar esses modelos. E a gente tem que pensar em levantar as informações básicas, a gente tem que ter essas informações sobre os padrões de distribuição e uso de área dessas espécies que ocorrem em águas tropicais e subtropicais, ter uma noção de base de história de vida, principalmente reprodução, alimentação e estrutura social, ter uma noção de estimativas de abundância, saber quantos tem, noção de interações com outras espécies, principalmente predação e competição, investir em estudos de modelagem de nicho, porque a gente pode fazer previsões de cenários futuros e começar a tomar as medidas adequadas para a gente evitar esses cenários, e trabalhar com as principais ameaças e os graus dessas ameaças. Só que é uma receita de bolo, a gente tem que fazer. Todos os países do hemisfério norte fizeram. Mas como é que a gente vai fazer com esses modelos que são altamente móveis, eles estão num ambiente 3D, eles são K-estrategistas, ciclo de vida longo. Eu dificilmente consigo acompanhar a geração desses animais. Eu acompanhei uma cria de boto cinza que nasceu entre fevereiro e março de 2000. É a tortinha. Ela nasceu com a nadadeira torta para o lado esquerdo e ela subia quando respira, faz... Então ela indica onde ela está. Ela está com 25 anos de idade. Ela continua lá. Fui fazer disciplina optativa de História de Vida e Conservação de Tartarugas e Aves Marinhas, e estamos lá no banco de areia para estudar aves marinhas, e a tortinha está lá, assobiando. Oh, não vai me estudar mais? E está lá. A gente tem muito pouco disso, a gente precisa ter mais disso, desse acompanhamento ao longo do tempo e do espaço. Mas é complexo, porque eles são modelos de difícil acesso, estão no ambiente 3D, na hora que eles querem fugir da embarcação, eles só dizem tchau e vão embora. Eu tirei essa foto desse cachalote em Kaikoura, na Nova Zelândia, ele vem hiperventilar na superfície da água, fica uns 5, 10 minutos ali. Quando ele começa a mostrar o pedúnculo caudal, vão ser os últimos segundos que você vai poder fotografar ele no próximo intervalo de 2 horas. Porque ele vai falar bye bye turista, ele vai embora e você não vai ver ele nas próximas 2 horas. Que eles vão capturar cefalópodes em águas profundas. Então, geralmente é essa hora que o cientista vai ter que trabalhar. Eles passam de 95% a 99% da vida sob a superfície da água. A gente tem que aproveitar o momento que eles estão lá. Mas hoje, com drones, eu vou mostrar para você, você consegue otimizar um pouco desse trabalho. Mas ainda é um desafio para primatas humanos. Eles estão em áreas amplas, algumas espécies migram. Então, eu tenho ido para a Antártica, eu observo as baleias lá, e seria muito legal observar as baleias aqui também. Então, haja recurso financeiro para fazer tudo isso. Tem que pensar nas melhores estratégias para obter os dados de história de vida e tem que pensar nas fontes de informação. Eu vou trabalhar com animais mortos ou animais vivos. Os animais mortos podem me dar uma informação, um tipo de informação, os vivos outro tipo de informação. Então você tem que trabalhar numa colcha de retalhos. Você tem que trabalhar com muita informação ao longo do tempo e do espaço. E em países em desenvolvimento é muito difícil. Eu poderia vir aqui e regurgitar uma infinidade de modelos e exemplos dos países ricos, o que eles fizeram com cetáceos. Mas já passou da hora da gente mostrar e compartilhar os exemplos que a gente faz aqui. Mas eles nem sempre foram assim. Essa criança aqui sou eu, tá? A gente não tem costume, e a gente não criou uma tradição histórica e científica para usar cetáceos como modelos para estudos ecológicos. Meu envolvimento com eles começou há muito tempo, mas começou de uma maneira muito ao acaso. Tudo que aconteceu ao longo de toda a minha carreira, eu conheci o Mauro, vim para cá, etc., foi tudo muito a um acaso bastante positivo até, porque eu fui construindo conhecimentos e avançando na área do conhecimento. Mas tudo começou quando eu fui, aos 9 anos de idade, assistir Orca, a Baleia Assassina, no cinema. O enredo é uma porcaria, não assistam. É muito ruim, mas era comum para as famílias da cidade de São Paulo irem ao sábado no cinema
para fofocar na segunda-feira que foi ao cinema, que filme que viu, e mostrar sua melhor roupa no cinema. Era o costume. E eu já tinha visto 2001, Odisseia no Espaço, em 5 minutos eu estava correndo entre as cadeiras e sendo colocado de castigo pelo meu pai para parar de correr, porque eu não entendia nada. E vários outros filmes que eu não entendia nada, mas esse, quando eu vi essa morfologia, eu travei. Eu travei, perguntei se era real, era. E eram outros tempos, não era como hoje, você entrar na internet, pegar foto, vídeo, não. Demorava a cada 3, 4 meses eu achar uma foto numa revista, algum lugar, eu recortar e colar no meu caderno de escola. E fiquei fascinado por isso. E tive o privilégio de fazer parte de uma geração que foi muito influenciada pelo Jacques Cousteau, um documentarista francês que ganhou diversos prêmios pelos seus trabalhos com o oceano. Para mim, a principal personalidade que documentou oceanos globalmente, é uma referência. E eu tive o privilégio não só de assistir os seus documentários na televisão, mas esse livro aqui, eu levei 5 anos para comprar. Ele estava essas livrarias de shopping center, que tem livros de arquitetura, da Casa dos Sonhos na Praia, tinha um livro de baleia. E a gordura do meu dedo já estava impregnada em todas as páginas. Porque eu entrava lá e ficava folhando, até chegar a dona da loja. Bom, você já viu hoje muitas páginas, dá para você dar um tempo aí que as pessoas querem ver os livros. E depois de uns 5 anos fazendo isso, ganhei de presente da minha mãe. Ele já li umas 30 vezes esse livro, foi uma influência muito positiva. E além disso, um tempo depois, eu tive o privilégio também de ter a influência da Voz da Natureza, da Voz da BBC de Londres, que é o David Attenborough. Esse livro acabou sendo o primeiro livro que eu tive, que são das orcas, a capa são as orcas capturando lobo marinho na Patagônia. E não só os seus livros, mas os seus vídeos me incitaram a querer visitar os lugares que ele mostrava. Então, faz 4 anos eu fui pela primeira vez ver esse fenômeno, é a capa do capítulo 8 do meu novo livro. E esse ano, pela primeira vez, eu fui para Ilha Geórgia do Sul, para ver a maior pinguineira de pinguim-rei do planeta Terra, porque eu não esqueço o episódio que ele mostrou, e aquilo lá era extraordinário, e eu botei isso como meta de vida, e esse ano eu acabei indo para lá, e é uma experiência incrível. Então, essas influências foram muito importantes para começar a navegar no mundo da biologia e do cetáceo. Aqui estou eu me formando, desiludido, mas quando eu entrei na graduação em 89, lá no Biociências da USP, aquela primeira aula que os professores perguntam, por que vocês estão fazendo biologia? E aí já tinha pessoas super maduras falando, por causa da genômica, por causa do DNA. Aí o outro, não, eu amo botânica, botânica é uma área muito forte, o Brasil é um país de mega diversidade em botânica. Eu olhava, meu Deus, o pessoal está muito instrumentado. E você aí, ô rapazinho? Eu quero estudar baleia e golfinho. Ou gerava risada dos professores, ou gerava incredulidade. Você não vai conseguir. Você entrou no curso errado. Você só vai conseguir se tiver golfinho no Tietê. Não tem na costa de São Paulo. Você está louco. E para mim aquilo foi um pouco de desilusão, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar, nossa, de repente tem ouro reluzente aí e essas pessoas não estão sabendo. Se ninguém está fazendo, se não estão investindo nisso, de repente tem possibilidade de alguém começar. E alguns docentes mencionaram, na academia não estuda esses animaizinhos pertencem à indústria de óleo e gás. Você quer emprego, você vai trabalhar com eles, porque já tinha os projetos financiados pela indústria de óleo e gás. Mas eu queria um meio acadêmico, não quero trabalhar para a indústria de óleo e gás. E aí eu descobri na biblioteca, e essa é a minha relação muito profunda com bibliotecas, no 2º ano, que elas eram fontes infinitas de conhecimento. Eu aprendi com os bibliotecários do prédio da biologia que eu fazia graduação e do oceanográfico, como encontrar um artigo científico. E virei uma ratazana de biblioteca. Eu fazia curso noturno, mas eu passava a tarde na biblioteca. Não tinha dinheiro para tirar xerox de tudo, então eu deitava no chão e anotava tudo. Tem vários cadernos de tudo que eu anotava. E um dia achei esse livro, Diretório de Especialistas em Mamíferos Marinhos. O endereço com o CEP de todos os especialistas da época. Cada semana eu mandava 5 cartas. Eu tentava bater a máquina, mas eu furava o papel, que era uma tranqueira, né, para usar uma máquina de escrever. Meu irmão dava aula de inglês na escola, eu escrevia à mão, a secretária da escola datilografava super bonitinho, mandava, e vinha a resposta 3, 4 meses depois. Resposta fina, no way. Eu pedi emprego, eu pedi estágio e eu pedia material para ler. Emprego nunca deram, estágio nunca deram, alguns ofereceram, mas se eu pagasse, é óbvio. E material para ler tinha vezes que chegava caixas de material. Então comecei a estudar, fui autodidata durante todo esse processo aqui da graduação. Cheguei a receber cartas de viúvas de especialistas.
dizendo, olha, ele já faleceu faz uns 5 anos. Mas desculpa dessa notícia, mas está aqui um material para você estudar. E esse material ajudou muito para começar a construir conhecimento. E eu comecei a navegar pela costa de São Paulo sem embarcação, porque eu não tinha recurso. Então a ideia foi navegar primeiro em ônibus municipais por acervo de dados do Estadão e da Folha de São Paulo. Cheguei um dia na Folha de São Paulo com a cara e com a coragem. Tem foto ou matéria de jornal de baleia golfinho? Baleia golfinho, peraí. Foi lá, voltou com uma caixa gigantesca de fotos, preto e branco, de 1925 para cá. E aquilo lá era uma riqueza enorme. Tinha informações da presença de cetáceos em algumas matérias de 1938 na costa do estado. Então não era só no rio Tietê. Tinha um pouco de informação disponível. Esse caso aqui, de um golfinho de rosto longo que apareceu em Santos, em 1948, eles eram utilizados pela indústria de adubo. Todos os cetáceos de grande porte que apareciam no litoral paulista, eles iam para a indústria de adubo. Eles não iam para a ciência, nem para o museu. Eles iam virar adubo. Um ou outro, a baleia Finn, que está em Santos, tem 23 metros de comprimento de estrutura esquelética, um ou outro eles montavam a estrutura esquelética. Foi um encalhe de 1941. E aí eu descobri que algumas das matérias remetiam para a tribuna em Santos, aprendi a pegar ônibus intermunicipal no Jabaquara, sair 6 da manhã e voltar às 6 da tarde, e imprensa livre em São Sebastião. Essa aqui é a baleia Finn, que eu mencionei, está no 2º andar do Museu do Instituto de Pesca em Santos. Quando eu visitei esse prédio, ele tinha colapsado e só ficou a baleia e o telhado. E esse foi em encalhe de setembro de 1941. Não estava registrado em nenhum lugar, só tinha matéria de jornal. Então eu comecei a conferir todos os dados, descartei vários que não tinha data conclusiva, e comecei a visitar alguns lugares que talvez eu não encontrasse informação. Fui no Projeto Tamar, procurar informação de baleia golfinho. Eles riram da minha cara. Daí um estagiário falou, não, tem uma caixa de sapato que estão as fotos de golfinho lá. E aí quando eu vou ver a caixa de sapato, foto de golfinho rotador, que nessa latitude não tinha registro. E eu bati o olho e falei, cara, vocês viram o tamanho desse rosto? Eles falaram, o tamanho do quê? O rosto, olha o tamanho do rosto desse cara. Eu já estava alucinado, já tinha estudado tanto. Pô, deixa eu produzir essa nota. Quem estava a bordo? Ah, foi um estagiário, ele fez um relatório. Do relatório dele, nós publicamos uma nota científica. Então, não tinha nada para a gente em mãos. Só que um juvenil de orca no canal de São Sebastião, pegando onda na proa de um barco da CETESB. Então, o Sérgio Pompé da CETESB fotografou, foi um dado. Que é São Sebastião, o canal de São Sebastião. Todo inverno tinha sempre fêmeas e filhotes no canal de São Sebastião de baleias francas. Baleia franca odeia poluição sonora, hoje elas evitam bastante esse lugar. Se eu mostro essa foto para quem mora em São Sebastião, eles acreditam que é montagem. Hoje tudo isso aqui está ocupado por instalações humanas. Tudo, tudo, tudo. Aqui virou um reduto gigantesco de instalações humanas, de residências. E esses dados eram inéditos, eram únicos. E aí eu comecei a viajar pelo litoral e distribuir cartazes impressos em impressora matricial, escritos, se você achar um baleia golfinho morto, ligue, botei o telefone a cobrar de casa. Minha mãe quase me expulsa de casa, porque o telefone não parava, era ligação a cobrar direto. E algumas chamadas eram primeiros registros para o Brasil, primeiro registro de orca pigmeia para o Brasil, primeiro registro de golfinho de rosto longo de Arnux para o Brasil. Esse dia, esse exemplar apareceu boiando num ano, 93, e em 94 abriram o buraco para um maluco descer e tirar todos os ossos, e o maluco era eu. Então eu desci, tirei todos os ossos das vértebras caudais ao crânio, e às 6 da tarde fui expulso do hotel. Porque você fica com cheiro de esgoto. O rapaz, o doorman lá do hospital, do hotel, falou, você caiu no esgoto. Ligou para a prefeitura, que a prefeitura tinha pago o meu hotel, e pediu para eu mudar de hotel. E aí essas informações foram sendo produzidas, elas começaram a ser publicadas. Então a gente começou a mapear a ocorrência desses animais aqui na costa de São Paulo. No meu mestrado, eu fiz monitoramento de praia, 74 quilômetros da Ilha Comprida, 17 quilômetros da Praia do Marujá, 22 quilômetros da Ilha dos Peragui, no Paraná, de um mobilete. Era monitoramento de praia raiz. Então eu levantei 124 registros de ocorrência de cetáceos, tive apoio principalmente de instituições do exterior e bolsa de estudos da CAPES para o mestrado. Comecei a interagir com a comunidade pesqueira. A comunidade pesqueira começou a mapear as capturas acidentais. Essa é a toninha, o golfinho mais ameaçado de extinção da América do Sul. Tive um apoio inicial do CNPq e do ProBio, depois da Earthwatch, que é uma empresa sediada em Boston, que trazia voluntários para trabalhar aqui na região do Litoral Sul.
E uns anos depois, apoio da FAPESP, para eu trabalhar com história de vida de Toninho e Boto Cinza. Com os dentes dos odontocetos, você estima a idade. É uma camada de crescimento por ano e você estima a idade fazendo histologia. Então, montei um laboratório lá no oceanográfico, praticamente de R$1 milhão, para fazer histologia de dentes de cetáceos. Então, a gente começava a entender melhor a história de vida e a reprodução fazendo histologia das gônadas. Na real, quem fez esses trabalhos, Débora, que está aqui, e Rodrigo, são 2 egressos desse campus. Foram alunos daqui da biologia. E aí, com o projeto, eu levei os 2 para estruturarem o laboratório de histologia, que está lá. Ele é multiusuário hoje. E aí a gente começou a produzir esses artigos, que são mais robustos e mais diversificados. Como eu via boto todo dia lá no Litoral Sul, eu decidi que estava na hora de eu começar a trabalhar com animais vivos. Toda hora que eu falava que eu trabalhava com animais mortos, me chamavam de coveiro, me chamavam de urubu. E aí eu comecei a pensar em trabalhar com os animais vivos, passei a utilizar a técnica de fotodentificação, de identificar indivíduos por marcas naturais ao longo do tempo e do espaço. Comecei aqui na Ponta da Trincheira, depois Praia do Pereirinha, ao redor de todo o estuário de Cananéia, e fui para o norte do Paraná também, com a bolsa de JP que eu recebi aqui para vir para Rio Claro. Meu doutorado foi em Organização Social e Uso Diário do Boto Cinza, no litoral sul do estado de São Paulo. Foi a primeira vez que um cientista trabalhou com essa investigação para essa espécie. Analisei 34 mil fotos tiradas e reveladas filme e papel, e recebi um prêmio da Society for Marine Mammalogy como o melhor trabalho apresentado na Conferência de Mamíferos Aquáticos no Equador em 2004. Então, aparentemente, o caminho estava sendo bem trilhado. E aí comecei a produzir esses artigos, principalmente quando eu estava aqui, que a ideia também do Jovem Pescador é a gente aumentar nossa produção científica, quando eu passei praticamente os 4 anos aqui em Rio Claro. Eu sempre quis navegar, eu naveguei muito de ônibus na minha vida, mas chegou um dado momento que eu quero navegar de navio, para valer, que nem o Jacques Cousteau fazia. Eu quero seguir a minha referência. Eu tive a primeira experiência com o ProAntar, com o apoio do CNPq, para fazer estimativa de abundância com distance, entre 98 e 2008, que foi bastante interessante e importante. Primeiro, conhecer um continente exótico, totalmente diferente de tudo que a gente está habituado. Segundo, para aprender um método que me levaria de volta para a Antártica muitos anos depois. Mas esse aprendizado me fez, logo depois que eu entrei no oceanográfico, a submeter essa proposta para a FAPESP. Agora a gente vai mapear a ocorrência dos cetáceos na costa do estado de São Paulo. Agora o estado mais populoso do país vai ter essas informações. E eu fazia esses cruzeiros para o sul, que duravam 3 dias, e esses para o norte, tem mais ilhas no norte, duravam 3 dias também, um projeto financiado pela FAPESP. E aí aqui são os pontos de localização das distintas espécies ao longo da costa. E além disso, eu trabalhei com monitoramento de cetáceos no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, porque passa uma tubulação da indústria de óleo e gás na área de amortecimento da Laje de Santos, e os biólogos que trabalhavam na Laje de Santos, eles se reuniram, cobraram do Conselho Gestor da APA Marinha do Litoral Central que deveria ter uma investigação sobre os efeitos, os potenciais efeitos dessa tubulação de gás. E aí, durante 2 anos, financiaram o levantamento de cetáceos, que foi especificamente nessa janela de tempo. Eu comecei a fazer produções que a gente não tinha até esse momento. Eu peguei deslocamentos de boto cinza da metapopulação que a gente encontra aqui nesse estuário para essa outra metapopulação que está no norte do Paraná e vice-versa. Processos de emigração e emigração de poucos indivíduos dessas 2 metapopulações. Eu monitorei golfinhos pintados do Atlântico com marcas naturais por toda a costa do estado de São Paulo, se deslocando por toda a costa. E alguns exemplares que eu fotografei no norte de São Paulo, grupos de pesquisa no Rio de Janeiro fotografaram lá. Então foi a primeira vez que a gente começou a avaliar esses movimentos na costa sudeste do Brasil. E eu também comecei a trabalhar com os isótopos estáveis, que me dão informação da fonte de carbono, de onde esses animais estão se deslocando, e me dão informações da posição do nível trófico que eles se encontram, além dos graus de contaminação. Os nossos golfinhos pintados do Atlântico têm os maiores níveis de contaminação do planeta, junto com os que estão na Península Ibérica. Tá? Num dos livros que vocês vão poder ter acesso aqui e dar uma olhada no final da apresentação, a gente já sabe que a gente tem 4 espécies que são migradores sazonais, que a gente vai encontrar todo ano aqui. A gente já sabe que tem 6 espécies de cetáceos que são residentes da costa de São Paulo e 2 que visitam ocasionalmente, que a gente precisa entender melhor as razões das visitas delas à região costeira do estado de São Paulo. Mas a gente já tem o pool de espécies que estão aqui contribuindo
nesse litoral altamente disputado por pressões antrópicas, com a sua contribuição de serviços ecossistêmicos. A gente já sabe que tem gente trazendo nutrientes de outras áreas. A gente já sabe que tem gente que está fazendo transporte vertical de nutrientes o ano inteiro, que estão mantendo a diversidade biológica o ano inteiro, de formas diferentes. A baleia de Bride é conhecida como sardinheira. Ela fica muito na nossa costa na primavera e no verão se alimentando de sardinha. E esses dois são visitantes ocasionais que a gente precisa conhecer melhor. Com esses dados, a gente fez pela primeira vez aqui na Costa Paulista uma modelagem de nicho. A gente consegue agora prever não só cenários futuros do padrão de distribuição dessas 6 espécies, mas a gente pode começar a entender como é que as mudanças climáticas globais vão influenciar essas espécies. E mais, agora a gente pode sobrepor essas modelagens de nicho às unidades de conservação marinhas do Estado de São Paulo e propor alterações dessas áreas de conservação. Os artigos científicos mudaram de cara e estão sempre mudando de cara, e quanto mais contatos e mais aprendizado a gente faz, a gente vai produzindo cada vez mais e de maneiras distintas. Resolvi vencer um obstáculo. Eu entrei na biologia porque eu queria fugir de números, mas eles me perseguem. Onde eu vou, eles me perseguem. E eu sempre tive medo de acústica, medo de bioacústica. E aí, quando eu entrei no oceanográfico, eu decidi que está na hora de eu vencer esse medo. Fui para os Estados Unidos, aprendi a usar os hidrofones, aprendi como é que eles funcionam, trouxe os hidrofones para cá e a gente começou a trabalhar com monitoramento acústico passivo aqui na costa do Estado de São Paulo. Vou trazer um modelo, um exemplo muito legal, muito bacana. A gente fez um trabalho em parceria com o ICMBio no arquipélago dos Alcatrazes. A gente deixou um hidrofone lá, dessa forma aqui, um cabo que vai lá para o fundo com um peso, a boia mais ou menos a uns 5 metros. Brasil, a gente não pode deixar a boia na superfície, né? Porque não vai ter hidrofone, não vai ter boia, não vai ter nada depois. A gente desce com mergulho autônomo e troca os hidrofones. Cada hidrofone desse custa $6.500. E a gente começou a monitorar. Eu queria monitorar não só a presença dos cetáceos, que eu vou comentar esses gráficos aqui à direita, mas eu tinha uma suspeita que na unidade de conservação à noite, barcos de pesca faziam arrasto. Porque a gente não tem fiscalização. E a acústica é a melhor ferramenta da gente monitorar isso. Então foi um desafio. A minha hipótese nula é, eles arrastam à noite. E a gestora falava, eles não arrastam à noite. Então vamos colocar o hidrofone para ver. Aqui mapinhas, porcentagem de ocorrência na ordenada e na abscissa, hora do dia. Então a gente até abril, julho, outubro, dezembro. Olha julho, esse verde claro são os misticetos migradores. Julho eles vêm cantar a rodo na nossa costa. Eles têm uma presença incrível na nossa costa. E o verde mais escurinho está ao longo de todo o ano. Esse é um som super conservativo. Então a baleia está passando a 5, 10 quilômetros de Alcatraz e o som está sendo capturado. Os odontocetos não. Os odontocetos têm que procurar o microfone e falar, estou aqui, tá, Marcos, já volto. E sair. E aí a gente registra. Só que, para nossa alegria ou infelicidade, nos horários da madrugada, a gente tem pico de uso de embarcações não monitoradas. Um dos meus hidrofones foi arrastado. Eu pedi $6.500 por um arrasto dentro da unidade de conservação marinha. Então, o que a gente conclui num artigo científico como esse é que, sim, a gente tem unidade de conservação marinhas no Brasil? Tem. Elas têm fiscalização? Não, ainda não tem adequadas. Mas a acústica pode ser uma ferramenta extraordinária para a gente monitorar essas unidades de conservação. Recentemente, a gente terminou um apoio, auxílio financeiro que eu recebi da FAPESP, que eu comecei a trabalhar com as toninhas, com o uso de drones. Aqui está o padrão de ocorrência delas, do norte da Argentina até o Espírito Santo. Em basicamente 95% da área de distribuição, a água é da cor dela, marrom bombom. E você não detecta ela respira, desapareceu. E nesse trabalho financiado pela FAPESP de monitoramento da costa paulista, a gente detectou muita avistagem de toninha no litoral norte de São Paulo, porque a água é verde clara e ela é marrom. Então não tem como ela se esconder. Ela quer se esconder e não dá. Não tem jeito. E aí eu submeti essa proposta de tentar investigar um pouco mais sobre ecologia comportamental das toninhas, porque a gente tem zero de informação. E agora a gente já está indo para um caminho de entender melhor como a influência das mudanças climáticas globais pode afetar não só esse padrão de distribuição, mas o uso de área regional das toninhas. É a primeira vez que alguém está trabalhando com toninhas vivas no ambiente delas. Por enquanto com a imagem dos drones, agora a gente vai acoplar drones e acústica.
O próximo passo que eu estou envolvido é esse daqui. A gente tem as unidades de conservação marinhas da costa do estado de São Paulo, estabelecidas pela Fundação Florestal em 2008. É o estado que mais área costeira de unidade de conservação marinha tem no país. A gente tem algumas aberturas do Porto de Santos e do Porto de São Sebastião, é óbvio, pela força econômica do país, mas a gente tem muita área de conservação. E a gente está nesse exato momento, depois de 1 ano trabalhando juntos, a gente está no exato momento de assinar um convênio para 3 anos para fazer monitoramento de cetáceos com cruzeiros oceanográficos em 4 pontos da costa de São Paulo, cobrindo todas as unidades de conservação marinhas, mais monitoramento acústico de das 3 unidades de conservação. E trabalhar gestão e ciência juntos. Na hora que a gente precisar de um princípio de precaução, realinhar, redefinir um pouco da área de conservação, a gente começar a trabalhar, já que essa parceria, esse convênio vai fazer com que a gente faça parte dos conselhos gestores da APA Marinha Sul, Central e Norte. Então a conversa vai ser direta com os conselheiros das unidades de conservação, tá para acontecer a assinatura do contrato em breve. E aí a minha última aventura tem sido utilizar essa frota. Essa é uma frota polar aqui do Hemisfério Sul, o Amundsen e o Nansen, que são irmãos gêmeos, são 2 navios de 11 andares, de 11 decks, são híbridos, energia elétrica e diesel, e eles fazem turismo de exploração na Antártica. Eles estão com vagas preenchidas até o final de 2026. Eles levam entre 300 e 400 turistas, que eles chamam de guests, e eles passam entre 10, 11 e 23 dias na Península Antártica ou ilhas subantárticas como Falklands e Geórgia do Sul. Quem vai para Falklands e Geórgia do Sul principalmente é o Fram. Eu fiz o meu primeiro embarque no Fram nesse ano, ele é um pouco menor do que os Gêmeos. Eu fui para a Antártica de novo, porque durante a pandemia eu estava pensando, se eu sobreviver a esse caos, o que eu quero fazer na vida? Uma das coisas que eu queria fazer era voltar para a Antártica. Então comecei a procurar possibilidade de voltar para a Antártica e tinha um estudante de doutorado na Austrália, querendo pessoas que entendessem de distance sampling para embarcar no extremo sul da América do Sul nesses navios que ele tinha feito uma parceria para fazer contagem de baleias. Então eu fui, só que esses navios te conquistam no primeiro segundo que você pisa lá dentro. O 6º andar desses 2 navios, metade do 6º andar é laboratório de ciência, auditório, biblioteca, são modelos, são crânios, tem aula e os guests todos querem participar disso. Palestra do começo ao fim, e você visita os lugares onde você está falando de glaciologia, geologia, mamíferos marinhos, aves marinhas, migração e etc. E aí, nesse sentido, eu acabei sendo bastante influenciada por essa autora. Eu li o seu livro em 2024, ela publicou em 2022, a Karen Baker, The Sounds of Life, que é um livro para a vida. Eu devorei esse livro me motivou muito a mandar uma proposta minha para essa empresa chamada HX Expeditions ano passado. E eles aprovaram a proposta. A proposta se chama Sounds Good, Ciência, Educação e Arte inspirados pela Serenata da Mãe Natureza. Essa é uma empresa que ela quer trabalhar muito com a extensão cultural, de forma globalizada. Tudo ela quer fazer globalizada. Esses navios não fazem só Antártica, eles fazem Ártico, fazem Groenlândia, Islândia, Galápagos. Eles atendem 145 pontos exóticos do Pacífico e do Atlântico, e estão sempre cheios. E eles abrem vagas para cientistas. A gente não pode mudar a rota, a gente faz 1 ou 2 palestras a bordo e pode coletar os nossos dados. Então, eu estou exatamente nesse processo agora de submeter uma proposta. Eles querem uma proposta para 10 a 15 anos. Eu estou buscando uma proposta para os 4 próximos anos para mares polares, para depois a gente expandir essa proposta para o Hemisfério Norte. E o bom da bioacústica é que eu não fico só no modelo. A partir do momento que eu abro os modelos para focas, as focas na Antártica também produzem sons a grande distância. As colônias de aves marinhas, você consegue detectar parâmetros ecoacústicos dessas colônias de pinguins e de albatrozes que alteram ao longo do tempo por causa das mudanças climáticas globais. Então, eu estou aderindo à equipe pessoas com diferentes habilidades para a gente abrir a nossa mente. Porque a gente não pode pensar em mudança climática só no golfinho flipper que ocorre na costa do Brasil. A gente tem que expandir essas informações. E aí, nesse sentido, esse projeto tem uma perspectiva muito boa para trazer profusões de ideias e pessoas colaborando com essa proposta. E para fechar essa apresentação de hoje, eu estendi um pouquinho o tempo. Durante a pandemia, para não entrar em depressão, eu comecei a escrever livro. Era o momento de compartilhar 29 anos de existência com a pesquisa com cetáceos.
Na verdade, o meu primeiro roteiro foi para o livro que eu lancei esse ano, que é um livro didático. É o primeiro livro didático sobre cetáceos publicado, produzido no país. Ele tem 764 páginas, ele é completo. Ele foi produzido em forma de e-book. Estou usando uma disciplina optativa com as minhas cobaias lá no Oceanográfico, que estão me dando feedback. Eu devo lançar em agosto, lá no Instituto Oceanográfico, e deixar ele disponível, como todos esses estão disponíveis também. Daquele, eu tive um insight para escrever esse. Aí eu escrevi a história de baleias e golfinhos do litoral paulista com capítulos muito curtos, desde o período colonial até o futuro. O futuro é basicamente o que eu estou fazendo com a Fundação Florestal agora. Aí eu escrevi Orca, Baleia ou Golfinho, que é a pergunta mais comum que me fizeram ao longo de 29 anos de palestras e minicursos. As perguntas não mudaram, eu me senti culpado. Toda a primeira parte desse livro, que é a etimologia, eu me sinto culpado, porque eu respondia para a TV Cultura, respondia para a Folha, respondia para Caminhos da Terra, mas ficava perdido. Então eu resolvi que tinha que tudo ficar num livro só. E aí todas as curiosidades que a gente tem sobre as baleias e golfinhos estão aqui. E eu também incluí as gerações novas, porque a Pixar, com o Nemo, com a Dory, trouxe mais outros insights sobre esses animais. E esse é o livro didático. Propositadamente eu coloquei as orcas aqui porque é paixão de infância, mas o livro didático tinha que ter uma espécie natural da América do Sul. A gente tem que começar a trabalhar nisso o máximo possível. E esse livro vai estar à disposição no site do laboratório em agosto. Nas disciplinas que eu ofereço, eu não cobro provas, eu cobro que a gente gere produtos para a sociedade. E vários estudantes amam escrever e começaram a produzir obras extraordinárias. E para uma audiência que eu não tenho tanta habilidade assim para trabalhar, que é a audiência de 9 a 12 anos e adolescentes. Então a gente está produzindo esses livros para essa audiência. Esse livro foi um trabalho de graduação de uma aluna do Oceanográfico que veio pedir para eu trabalhar com algum produto para deficientes visuais, porque a tia-avó dessa aluna era cega. E aí também me ligou uma potencialidade que a gente está trabalhando hoje no laboratório, que é produzir materiais de educação assistiva. Então eu fui a Dorina Nowil, que é a principal produtora de literatura em braille e em audiolivros para cegos e deficientes visuais da América Latina, que é em São Paulo, na Vila Clementino. E a gente já produziu o audiolivro Conhecendo Baleias e Golfinhos, que aqui a gente apresenta as baleias e golfinhos, e no e-book você clica e ouve o som deles. Então a gente produziu o audiolivro, e o Maria Toninha a gente produzia o audiolivro também. Hoje eu faço parte de um grupo de docentes da USP, Unicamp e Unesp, que a gente trabalha com materiais de educação assistiva para cegos e deficientes visuais. Dia 5 de junho, semana que vem, na verdade são 5 estudantes de graduação, são autoras de livro, é o dia delas celebrarem, são autoras, brilhantes autoras em materiais extraordinários que elas estão lançando, 9 a 12 anos, adolescentes, 9 a 12 anos, e esse aqui é para professores da rede de ensino, sobre as toninhas, um livreto de 15 páginas, super bem ilustrado. E no dia 11 de junho vai ser o segundo ano que eu presto mais uma homenagem para o Jacques Cousteau, que foi uma referência. A gente vai lançar um podcast e um livro também escrito por uma estudante de graduação. A gente tem uma exposição de fotos e vai lançar esse livrinho do Jacques Cousteau. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vocês têm acesso aos livros do sotalia.com.br, na janela Extensão Cultural, livros gratuitos, podem baixar todos esses livros de graça. Tem uma seção Extensão Cultural e Materiais Didáticos, que tem mais de 50 materiais didáticos para baixar gratuitamente. A ideia é disponibilizar todo esse material de graça. E tem um Instagram, labigma.usp, para vocês acessarem, visitarem. Mais uma vez, obrigado à equipe do CBioclima pelo convite. Uma honra estar aqui em Rio Claro. É bastante emocionante voltar a essa casa. E obrigado pela presença de todos.